E aí, meus alunos de plantão, voltamos mais uma vez e agora para a gente continuar a falar sobre civilização. No primeiro vídeo a gente falamos sobre a civilização grega, fizemos uma análise aí do contexto, de como ela foi fundada, até falar alguns pontos importantes, algumas heranças que essa cultura nos proporcionou. Bom, pessoal, e falar em herança, eu quero dizer para vocês que dar aula para vocês nesse período remoto está sendo uma experiência incrível. Com vocês eu estou aprendendo bastante porque a gente temos que pesquisar para fazer uma aula bem elaborada, para tentar fazer uma aula que tenha sentido, uma aula dinamizada. Então está sendo bem interessante trabalhar nesse período remoto. A dificuldade está grande, mas eu vejo nesse cenário de aulas remotas um novo horizonte para a classe dos professores. Eu vejo que muitas pessoas estão reclamando desse período remoto, poxa, que o período remoto é isso, o período remoto é aquilo, a gente quase não aprende, mas eu digo para você que se você se esforçar, você aprende sim, e aqui eu estou aqui para dar um apoio especial para cada um de vocês. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos falar da próxima civilização. A civilização que vamos falar nesse vídeo, ela é tão antiga quanto a primeira, que é a da Grécia. Vamos falar agora da civilização romana. E vamos começar destacando o seguinte, que a civilização romana, assim como a civilização grega, ela teve suas origens ali meio que mesclado. Bom, se a Grécia teve também alguns imigrantes que imigraram ali para a Grécia para formar o povo da Grécia, com os romanos também não foi diferente. A Roma ela vai se consolidar uma sociedade firme, uma civilização firme, depois da sua expansão e consolidação de Roma em cima da Península Itálica e também dos seus vizinhos. Então, a Roma vai se tornar ali uma sociedade firme, uma sociedade ali bem estabelecida e, como eu disse para vocês, ela foi se agregando. Venha pessoas de outros países, de outras regiões e foi formando o povo de Roma. A história de Roma, assim como a história da Grécia, ela também é cercada bastante pelo miticismo, pelo mito. A gente vimos que a Grécia ela era uma sociedade politeísta, ou seja, eles adoravam a vários deuses. Do mesmo jeito vai acontecer com Roma. Roma também eles vão se consolidar no sistema politeísta, eles vão ter vários deuses. E se levarmos em consideração, os deuses de Roma, eles foram tão influenciados pela Grécia, que os seus deuses também vieram da Grécia. Só que em Roma, eles tiveram que modificar os seus nomes. Você já viu aquela frase assim, faça o meu trabalho, só não faça como eu fiz. Pois é, os pessoal de Roma, eles pegaram os deuses da Grécia e para não dizer que ali os deuses eram a mesma coisa, eles trocaram alguns nomes. Por exemplo, eles trocaram o nome de Atenas, porque Atenas, pessoal, era um nome grego. Já quando vem para Roma, ela passa a ser chamada de Atenas por Minerva. Por exemplo, eles também trocaram o nome de Zeus para os gregos, para Júpiter, para os romanos. Mas aí você fala assim, nossa, mas a Roma ela fez essas trocas e os nomes delas, dos deuses que eles colocaram, são muito estranhos, eu não conheço, são nomes desconhecidos. De fato, os nomes romanos, eles não tiveram tanto sucesso quanto os nomes gregos. No entanto, teve alguns nomes gregos que não tiveram tanto sucesso e que hoje em dia a gente só conhece esse personagem quando a gente ouve o nome dele em romano. Por exemplo, Heracles. Vocês já ouviram falar de Heracles? Provavelmente você está se perguntando, mas professor, quem é Heracles? Heracles, pessoal, para os romanos era o Hércules. Então, esse nome ficou muito mais famoso do que o Heracles, porque geralmente ninguém lembra quem é Hércules na mitologia grega, mas quando fala Hércules, todo mundo vai lembrar dos 12 trabalhos de Hércules, vai ter uma memória da infância que vai chegar a esse personagem mitológico que está presente tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana. E eu vou começar falando para vocês que a construção, ali, a formação de Roma também ela é
embrenhada de mitos. Por exemplo, a criação de Roma, ela tem origem ali numa história mística, onde foi passado de boca a boca e depois foi escrito que existia uma certa mulher que ela teria duas crianças e ela havia deixado essas duas crianças em cima de uma montanha para ser devorada pelos lobos, mas essa criança foi encontrada por uma loba que teria ali adotado e criado essas duas crianças. Essas crianças teriam crescido e teriam fundado aí a Roma. O nome dessas crianças se chamariam Remo e Rômulo. E o nome de Roma faz alusão ao nome do Rômulo. Por isso que o nome de Roma é Roma, fazendo essa alusão aí ao nome da criança que havia sido salvo por essa loba e teria aí fundado futuramente Roma. Mas isso daí tudo é um miticismo, nunca foi comprovado se isso realmente é verdade ou não, mas os romanos acreditavam bastante que essa história realmente era verídica. Bom, vamos continuar falando sobre o processo de formação de Roma, as suas conquistas, as suas lutas, porque, como eu disse, Roma também fez que nem a Grécia. Ela também era especialista em lutas. Eles gostavam muito de guerra, tanto que eles tiveram bastante embates com os seus vizinhos para conseguir mais territórios e para aumentar aí a sua civilização, o seu país e o seu controle em cima das outras nações. E é interessante notar que a civilização romana ela se desenvolveu basicamente se adaptando às culturas que ela encontrava pelo meio do caminho. Como eu disse para vocês, ela é uma mescla de outras civilizações. Por exemplo, ela é uma mescla da etrusca, da civilização grega, das orientais. E os romanos eles souberam aproveitar bastante isso. Todas as civilizações que eles encontravam pelo caminho, eles pegavam algo que era dela e romanizavam. Ou seja, eles colocavam no estilo romano melhor para se adaptar a eles. Então, o que eles achavam interessante, como é o caso da Grécia, os deuses, no sistema politeísta, eles adaptavam para ele a arte da guerra, que a princípio não era dos romanos, a arte da guerra a princípio era dos gregos, eles também trouxeram para si e colocaram aí o seu jeito romano de ver esse sistema de lutas. Já em relação à política, no período da Roma Antiga, ela ia se adaptando conforme a sua civilização ia crescendo, conforme eles iam ganhando novos territórios, eles iam se adaptando. E a fase da política na Roma, ela é dividida em três fases, em três períodos. O primeiro período é a monarquia, que durou do período de 753 até 509 a.C. Esse período ele é um período mais voltado a mitos, a lenda. É um período que não tem muitas informações porque não tem muita documentação desse período da história. O segundo período que se destaca no período dos romanos, o segundo período é o da República Romana. E vamos deixar bem claro que esse período da República Romana foi a primeira experiência de república em Roma e da história também. E por fim teve o período do Império Romano, que foi quando Roma conseguiu o seu esplendor máximo. A economia do povo romano era basicamente parecida com a economia da Grécia. Ela se baseava mais na agricultura, no comércio, se baseava também nas guerras por territórios para alimentar as pessoas do seu país e principalmente também da escravidão, como foi dito. Mas é aquela escravidão que eu falei para vocês. Era aquela escravidão de quem perdesse a guerra ficava como escravo no país que tinha vencido. O povo romano era bem inteligente também. E foi na civilização romana que eles criaram um precioso sistema de arrecadação de dinheiro. Eles criavam ali para arrecadar dinheiro dos
da sua província para sustentar ali aquela civilização. No entanto, com o decorrer do tempo, essas arrecadações, apesar de ser bem eficientes, elas passaram a ser questionadas porque alguns governadores, algumas pessoas de província, líder de província, eles pegavam o dinheiro e sonegavam o dinheiro para o governo. Eles acabavam ali passando, vamos dizer assim, a mão no que não lhe devia. E aí começa aí aquele sistema de corrupção, né? Para vocês verem como é que a corrupção não é algo de hoje, é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. A arte foi uma outra herança da civilização grega para a civilização romana. Os romanos foram muito inspirados aí pela arte e eles espalhavam a sua cultura, a sua arte por todos os territórios que eles conquistavam. Então, eles faziam pinturas, eles faziam escultura e iam espalhando pelo território que eles iam conquistando ao longo de suas batalhas. Também os romanos eles gostavam muito de se divertir e para isso os governadores criavam arena onde eles colocavam ali, apresentavam lutas de gladiadores contra animais selvagens, eles faziam bastante teatro, tanto que o teatro romano também é muito famoso, tem muitas peças que hoje em dia são bem lembradas, que são do tempo da Roma antiga. Então esses são alguns traços que a Roma vai adquirindo para ela, que ela pegou de outra civilização, como foi o caso do teatro, que, como sabemos, é algo que nasceu na civilização grega, mas como os romanos gostavam muito dessa comodidade, dessa facilidade, eles gostavam muito de se divertir, eles pegaram essa cultura para si e colocaram o seu jeitinho lá, deram o seu jeito, modificaram para ficar mais parecido com a sua cultura. Os romanos eram um povo bem engenhoso e eles gostavam muito de facilitar as suas vidas. Como eles gostavam dessa comunidade, de ficar mais tempo em casa também, eles começaram a pensar como poderia fazer para melhorar a sua vida, para melhorar o seu bem-estar. Então, é nesse período que alguns patrícios, que eram as pessoas que tinham dinheiro da época, como eram denominados, eles tinham até encanamento de água em suas casas, porque geralmente a população ia pegar num poço qualquer da cidade, localizado em qualquer ponto da cidade, e os patrícios que tinham dinheiro, eles construíam um encanamento que levavam água diretamente para a sua casa. Veja aí a facilidade, como eles se desenvolveram bem rápido, né? Como o pensamento deles foi um pensamento bem acelerado em relação à época que eles estão. Porque a gente podemos imaginar que naquele tempo era bem dificultoso a pessoa imaginar como fazer um encanamento, né? Mas os romanos, eles eram bem engenhosos e para facilitar a sua vida eles criavam essas invenções. E até agora nós falamos apenas sobre heranças que a civilização romana conquistou, pegou para si. Mas devemos falar também da herança que ela deixou para nós. Por exemplo, o direito foi uma das heranças que os romanos deixaram para a gente. Pense numa civilização que tinha um sistema bem detalhado, eram os romanos. Os romanos, eles criavam suas leis, criaram leis para proteger tanto a família quanto os bens, as propriedades, a economia, limitar poderes do governador, de quem estivesse ali no poder. E todo esse sistema de leis, de legislação, a gente herdamos da civilização romana. E tudo isso é algo assim bem interessante, porque naquele período, mesmo a Grécia sendo bem desenvolvida, os romanos se destacaram nesse sentido de criar leis, de fundamentar, de fazer tudo bem bonitinho no papel. Os romanos estavam um pouquinho à frente da civilização grega. Bom, pessoal, agora vamos falar das posições econômicas que havia em Roma. Bom, essa distinção era feita basicamente de três formas. Existiam os patrícios, existiam os plebeus e existiam os escravos. Bom, isso dentro da categoria, vamos dizer assim, dos homens. Quem eram os patrícios? Bom, os patrícios, eles eram filhos dos nobres, eles eram descendentes de alguma pessoa importante da época, de pessoas ricas, e ao contrário dos pessoal lá da Grécia Antiga, como nós vimos,
essa descendência ela não era necessariamente atribuída a você ter pais romanos. Por exemplo, na Grécia Antiga a gente vimos que para você ser um cidadão você precisava ter o pai e a mãe sendo legítimos cidadãos da Grécia. Já nessa nova civilização, na civilização romana, você precisava ter o seu status. O status era mais importante do que essa relação de nacionalidade, nascer ali mesmo. Então, se você fosse rico, você pertencia à classe dos patrícios. Os patrícios, geralmente, eles eram o que obtinham a maior parte da terra, estavam em seu poder. Os patrícios, eles eram grandes empresários e eles eram os únicos que poderiam participar da vida política, eles poderiam ter cargos políticos, como nós vimos anteriormente. Já ao contrário dos patrícios, nós temos os plebeus. Os plebeus, eles eram pessoas com, vamos dizer assim, classe média. Eles não eram nem pobres, nem eram ricos. Eles eram pequenos comerciantes, pequenos artesãos, que não tinham, vamos dizer assim, domínios de terra como os patrícios. Os patrícios eles tinham lotes e mais lotes de terra. Já os plebeus, não, os plebeus eram pessoas mais humildes, comerciantes, eles trabalhavam mais nessa área de artesanato. E por fim nós tínhamos também os escravos. Quem eram os escravos? Os escravos, como a gente já vimos no vídeo da Grécia Antiga, não se trata necessariamente de pessoas da cor negra. Não. Os escravos eram pessoas que vinham de outras províncias e, às vezes, haviam guerras onde a nação romana ganhava e aquela nação que perdia acabava se tornando escrava da nação que ganhara. Também uma outra forma de se tornar escravo dentro da civilização romana era quando você fazia empréstimos para as pessoas ricas e você não dava conta de pagar. Então, quando você não dava conta de pagar, aquela pessoa que você estava devendo, ela pegava você e transformava você em um escravo. E aí eles delimitavam quanto tempo você ia servir ele para pagar aquela dívida que você estava devendo. Dentro da sociedade romana também havia uma quarta classe. Essa classe é a classe das mulheres. Bom, as mulheres, como nós vimos lá na sociedade da Grécia, não tinham muito direito, não gozavam muito de liberdade, porque elas haviam nascido diferente dos homens. Já em Roma, as mulheres, apesar de não ter tanta liberdade, elas tinham certos direitos garantidos em leis para ela. Bom, as mulheres, até onde sabemos, elas tinham o direito de estudar nas mesmas escolas que os meninos. Os pais que eram ricos colocavam seus filhos para estudar com tutores e quem era mais humilde colocava seus filhos em escolas públicas. As meninas, elas liam os mesmos livros que os meninos liam e participavam basicamente da mesma educação que os rapazes tinham. No entanto, quando chegava em determinado período da vida das mulheres, as mulheres deixavam a educação de lado, a educação formal, e iam cuidar de outros afazeres. Por exemplo, elas iam cuidar de aprender tecelagem, iam cuidar de aprender a fazer roupa, a cuidar de uma casa. E um detalhe bem interessante da Roma Antiga é que esse trabalho de cuidar da casa, fazer tapete, trabalhar com vamos dizer assim, com roupa, com algo doméstico, não era visto como vergonha para as mulheres. Pelo contrário, ela era vista como algo que engrandecia as famílias, tanto as famílias mais humildes quanto as famílias mais ricas da época. As mulheres, elas desempenhavam esse papel com orgulho. Hoje em dia, por causa de muitos movimentos que surgiram, as mulheres acabaram perdendo esse sentimento de se sentir importante. Em Roma, eles não tinham tanto essa limitação que hoje algumas mulheres acreditam que trabalhar em casa se torna inferior ao homem. Não. Em Roma, eles acreditavam o seguinte, que para manter uma sociedade estável, deveria ter um equilíbrio. Se o homem estava no trabalho,
a mulher tinha que auxiliar em casa para que o esposo fosse bem no seu trabalho, para que o seu esposo fosse bem na guerra, e assim ambos a sociedade ia caminhar num patamar muito bom. Não quer dizer necessariamente que as mulheres devam ficar em casa, não, mas que o trabalho doméstico não pode ser visto como algo inferior, algo que tipo menospreza as mulheres, não, mas algo que tipo engrandece, porque as mulheres sabem fazer aí realmente maravilhas na cozinha, mexendo com roupa, então são coisas bem interessantes. Isso, pessoal, é o pensamento dos romanos, tá bom? Também as mulheres na Roma Antiga, elas tinham basicamente os mesmos direitos que os homens. Elas podiam participar de reuniões públicas, apesar de que elas não podiam interferir diretamente. Como assim diretamente, professor? Bom, as mulheres, elas tinham o direito, se chegasse o caso do pai morrer, ela tinha o mesmo direito de receber a herança como o filho homem, desde que o pai não tenha deixado um testamento. Porque antigamente eles tinham essa mania de deixar testamento aí falando, ó, a minha fortuna a partir de agora vai passar para o meu filho. Então, nessas circunstâncias, as mulheres não tinham direito de revogar o testamento. Mas se o pai morresse e apenas não deixasse nada escrito, as mulheres elas eram apoiadas pela lei, elas tinham direito a receber metade dos bens, assim como os filhos homens. Um motivo para os pais em Roma deixar o testamento para o filho homem é porque eles acreditavam no seguinte, que se a filha ficasse com a fortuna, tecnicamente o seu poder, a sua família, o nome da sua família, iria morrer ali, porque eles acreditavam que as mulheres não tinham, assim, vamos dizer assim, um entendimento maior para conseguir administrar o dinheiro e que elas iriam perder o dinheiro à toa. Um pensamento até meio antiquado, né? Então, em alguns casos, os pais colocavam no testamento que a herança era para o filho homem, independente se o filho homem era mais novo do que a filha mulher. Bom, as mulheres, como eu disse para vocês, elas tinham quase os mesmos direitos que os homens, mas não era totalmente o mesmo direito. Por exemplo, as mulheres, eu disse para vocês que elas podiam participar da vida política, mas não de forma direta. Haviam mulheres que eram muito ricas e elas queriam ajudar a financiar a campanha de algum candidato que ela gostava. Então, as mulheres que eram ricas, elas podiam pegar o seu dinheiro e financiar campanhas dos seus candidatos para ganhar. Só que elas não podiam interferir, elas não podiam se candidatar, elas não podiam participar efetivamente da vida política. Mas como algumas mulheres tinham bastante prestígio diante da sociedade por causa de suas famílias, muitas mulheres apoiavam os candidatos para ter uma representação dentro do cenário político. E também, em relação às mulheres, chegamos à parte do divórcio. Bom, como era tratado o divórcio em Roma? O divórcio em Roma, a princípio, no começo em que Roma estava se desenvolvendo, era algo meio estranho. Eles tinham um pé atrás em fazer divórcios. Eles não gostavam muito de divórcio. Só que com o desenvolvimento de Roma, o passar do tempo, isso, quando eu digo passar do tempo, não é muito tempo, como você imagina, foi 100 anos. Não, foi um desenvolvimento rápido e os pessoal começaram a ver o divórcio de forma normal, eles se separavam. O que mais eles se incomodavam no divórcio não era nem a separação, nem o motivo por que se separaram, mas pelas fofocas que tinham na época, porque geralmente as pessoas que se separavam, se elas fossem ricas, os pessoal iam comentar e iam falar, nossa, por que fulano de tal se separou da esposa e coisa e tal. E aí então eles tinham mais medo da fofoca do que do divórcio em si, de alguma briga judicial, levando em consideração que as mulheres não tinham assim muito direito também na hora do divórcio, mas o divórcio nunca foi visto assim como algo, é algo ruim. Não, foi visto sempre como algo mais superficial, assim, mais vamos dizer assim, mais neutro, vamos dizer que passavam a mão. Esse cenário de divórcio, ele vai entrar bastante em confronto quando chega em Roma o cristianismo. O cristianismo ele entra em Roma ali e ele começa a trazer alguns aspectos que
anteriormente para Roma não tinha a mínima importância, mas que quando chega o cristianismo ele vai dar uma importância maior, que é o caso do divórcio. Quando chega ali os escritos de Paulo, Paulo está escrevendo ali para as igrejas e ele vai falar sobre divórcio, que não é bom que a pessoa se divorcie e que se for se divorciar, que seja apenas por traição de uma das partes dos cônjuges. Então já entra aquele conflito, mas mesmo assim Roma continuou, como eu disse para vocês, não levando muito a sério essa circunstância de divórcio. O que mais prejudicava mesmo eram as fofocas. E também a forma de casamento em Roma também era bem interessante. Os pais, que eram os responsáveis pelas filhas mulheres até elas se casarem, eles escolhiam o pretendente para sua filha. E geralmente eles faziam isso aos 12 anos de idade, que era a idade mínima para que ambos consentissem com o casamento. Então, eles escolhiam um bom partido para as filhas e já deixavam elas, entre aspas, casadas com o cara. Porque era basicamente assim. A garota que tivesse 12 anos, geralmente ela não ia se casar com um menino de 12 anos. Ela já ia se casar com um rapaz de 20, 25 anos. Ou seja, o homem tinha que ser mais velho que a mulher. O homem nunca era mais novo que a sua esposa. E eles assinavam um contrato onde eles estavam se casando e quando a moça completasse a maioridade, ela iria para a casa dele. Então, o sistema de casamento, ele sempre foi muito assim, muito restrito aos pais. Não tinha muito essa liberdade da mulher escolher o seu pretendente. Quando a gente diz que a idade mínima para os dois consentirem com o casamento era 12 anos, é meio que absurdo a gente falar isso, porque tecnicamente a menina não tinha tanta voz ativa. Então se o pai falasse, você vai casar com esse, ela tinha que casar com aquele lá porque os pais já tinham escolhido. Então era algo meio controverso, né, dizer isso. Mas era basicamente assim que acontecia os casamentos na Roma Antiga. Como já foi mencionado, pessoal, as mulheres elas não participavam muito da vida política. Isso porque os romanos acreditavam que a política era algo extremamente perigoso. Mas por que perigoso? Porque se formos lembrar, pessoal, a política estava estritamente ligada a guerras. Então, Roma vivia em constantes guerras com outras províncias. Então, tecnicamente, uma mulher entrar no meio da guerra era, tipo assim, bem complicado. Então, as mulheres mesmo nem se importavam muito em entrar na política, porque tinha esse porém, tinha as guerras. Mas, como eu disse para vocês, nem por isso elas não participavam da vida política ativamente. Elas participavam de forma indiretamente, mas participavam. Elas financiavam seus candidatos, financiavam guerras também. Elas eram conhecidas como matronas. Então, quando vocês ouvirem aí esse nome, lembrem-se das mulheres de Roma, que financiavam guerras, financiavam seus candidatos à política, quando elas não podiam participar efetivamente da vida política. Já na parte da religião, as mulheres romanas se fizeram presente ativamente. As mulheres, elas fizeram assim um papel muito importante para o desenvolvimento da religião romana. As mulheres, elas participavam geralmente do sacerdócio vestais. Os sacerdócios vestais consistiam em adorações aos seus deuses, como nós falamos. Roma também é um país politeísta. Então, é uma civilização que vai adorar vários deuses. E as mulheres, elas tinham esse papel bem importante de cuidar do templo, elas exerciam diferentes papéis dentro do templo. Essas mulheres, elas deveriam ser virgens e elas eram escolhidas desde os seus 6 anos. E elas passavam, geralmente, 30 anos servindo o sacerdócio até completar aí essa fase de adoração aos deuses. Bom, pessoal, chegamos assim ao final de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. No vídeo que vem, vamos continuar falando de civilizações. Vamos falar na primeira parte sobre a civilização egípcia e na segunda parte sobre a civilização africana. Eu espero ver vocês lá. Um abração e até a próxima.